Eu gostaria de ler então Marcos, o Evangelho de Marcos, só que um pouquinho antes do texto que eu li, a partir do verso de número 5. Marcos, capítulo 6, a partir do verso 5, vou ler até o versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor, amém? Encontraram aí? Diz assim: não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Jesus percorria as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias, e que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes, quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no início do capítulo 6, nós vamos ver um relato até um pouco deprimente do início ou do ministério de Jesus. Porque o início do ministério de Jesus, se você for ler o capítulo 5, você vai ver grandes milagres. Jesus entra em Genezaré, cura um homem, expulsa uma legião de demônios de um homem, cura a filha de um homem chamado Jairo. Jesus realiza grandes milagres. E quando ele chega então na sua terra, na sua casa, no seu povo, quando ele chega no catete, aí o povo do catete olhou para ele e falou assim: pô, mas esse Jesus aí eu conheço. É esse o profeta? É esse? Mas esse aí, rapaz, eu conheço. Não é aquele Jesus que era ruim de bola, perna de pau. A gente cruzava a bola na área, ele não conseguia acertar uma bola. Ele chutava, batia pênalti, chutava para fora. Não conseguia fazer um gol. Jesus. E queridos, aqueles homens falaram: eu conheço esse Jesus. Pode esse homem? Eu conheço a mãe dele, conheço o irmão dele, estudou na escola que eu estudei, já sei tudo dele. Dessa cidade aqui, insignificante. Será que Jesus mesmo? E a Bíblia diz que surgiu então incredulidade no coração, queridos. E por causa da incredulidade, a Bíblia vai dizer, aqui no verso 5 que lemos, que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. Aliás, nenhum milagre, a não ser curar poucos enfermos. Isso aí é um detalhe para você, né? Que curar enfermo para Jesus era algo natural. Ou seja, curar enfermo ainda é pouco para Jesus, porque ele ainda pode fazer um milagre muito maior. E às vezes, queridos, nós limitamos o poder de Jesus porque não nos apresentamos para o milagre. Veja, Jesus tinha poder para fazer milagre. Jesus tinha autoridade para realizar milagre. E é curioso que o texto diz que ele não pôde fazer muitos milagres, ele não pôde curar muitos, teve que curar pouco.
Ou seja, queridos, tem um desejo no coração de Deus de realizar muitos milagres na sua vida. Deus não quer fazer pouco. Jesus não queria se contentar com poucos ou pouquinhos milagres. Ele queria mais. Jesus quer realizar muito mais na sua vida. Ele quer realizar muito mais nessa igreja. Ele quer realizar muito mais nessa cidade. Ele quer realizar muito mais nessa nação. O Senhor quer fazer muito mais. Mas veja, a Bíblia diz que Ele fez poucos milagres impondo-lhes as mãos. Aqueles que se apresentaram a Jesus, Ele pôde curar. A frieza era tão grande, queridos, que poucos se apresentaram para o milagre. A incredulidade era tão grande que muitos ficaram em casa enquanto Jesus estava curando. Muitos continuaram as suas vidas enquanto Jesus estava curando. Enquanto Jesus estava pronto para fazer um milagre. E aí surge uma outra coisa curiosa. Que Jesus pode fazer um milagre na sua vida de diversas maneiras. O texto diz, Ele curou alguns, impondo-lhes as mãos, com a presença física. Porque na presença de Jesus, a incredulidade não pode ficar, amém? Sabe por que muitos não querem estar na presença de Jesus? Sabe por que o inimigo não quer que muitos não estejam na presença de Jesus? Porque sabe que na presença de Jesus a fé é gerada. A fé brota. E aqueles que viram Jesus, viram o ensinamento de Jesus, puderam ser curados. E aqueles que não viram ficaram em casa. Mas a realidade, amados, é que Jesus pode curar de qualquer jeito. Para uma mulher que estava desesperada porque estava com fluxo de sangue, quando estava Jesus envolto numa multidão, a Bíblia diz que aquela mulher furou a multidão e tocou na orla do manto de Jesus. Não foi Jesus que tocou nela, foi ela que tocou, não no corpo de Jesus, mas tocou no manto de Jesus e ela foi curada. Jesus curou, Ele disse, basta uma palavra, Jesus, e meu servo vai ser curado. Não precisa Jesus estar presente, uma palavra que você dá tem poder de curar. Uma palavra de Jesus tem autoridade para curar. É essa palavra que está aqui hoje. Jesus tem diversas maneiras. Ele ressuscita, Ele cura, Ele expulsa espíritos malignos. Jesus, então, usa uma estratégia, que eu chamo de a estratégia de evangelismo de Jesus. A estratégia missionária de Jesus. Nós estamos acostumados e queremos ter grandes estratégias porque queremos produzir mais. A nossa lógica é, quanto mais rápido, mais eficiente. Ou, quanto mais rápido, maior é o crescimento, mais eu vou chegar no resultado. Mas Jesus, então, divide a equipe de trabalho. Era a primeira vez que os discípulos agora iriam pregar sem a presença física de Jesus. Em outras palavras, os discípulos vão agora colocar em prática o que eles aprenderam com Jesus. Vendo Jesus, se relacionando com Jesus, caminhando com Jesus. Escute, meu irmão, aleluia. Você vai ter a oportunidade de colocar em prática aquilo que você aprende com Jesus. Você essa semana vai ter a oportunidade de colocar em prática aquilo que você aprende na casa de Deus, aquilo que você aprende na palavra de Deus. Não importa quanto tempo você tem de crente, não importa se foi ontem que você aceitou Jesus, Deus sempre te dá uma oportunidade de falar do amor de Deus.
Aqueles homens, então, agora são chamados por Jesus. E a Bíblia diz no verso de número 6, que Jesus ficou admirado da incredulidade daquele povo, e ele então percorria as cidades ensinando. Jesus poderia então fazer, se eu tenho 12 discípulos, eu consigo atingir uma área muito maior. Aí Jesus então divide a equipe, coloca de 2 em 2, porque se um quiser correr, o outro não deixa. Se um quiser voltar, o outro não deixa. Porque você precisa do seu irmão para realizar a obra, meu irmão. Você precisa desse homem de Deus, dessa mulher de Deus para fazer a obra de Jesus. Eu fico imaginando essa divisão de Jesus, irmãos. A Bíblia não fala, mas eu fico pensando aqui comigo, misericórdia. Eu fico pensando se Jesus colocasse Pedro junto com Judas, Pedro junto com Tomé, que muitas vezes se mostrou incrédulo em algumas situações. Eu fico pensando comigo, como é que foi essa divisão, irmãos? Será que foi alfabética? Será que foi por afinidade? Né? Tem o pessoal da panelinha que fala, não, isso aqui não é nada de panelinha, não, isso aqui é afinidade, é meu grupo aqui. Como será que foi essa divisão de Jesus? E eles foram de 2 em 2, indo de casa em casa. No sistema, né, quando nós vimos o início, tivemos a industrialização e depois tivemos a evolução, né, depois da segunda fase da industrialização inglesa, nós vamos ver que surgiu um sistema de fabricação, né, chamado fordista, em que cada um se tornava especialista em alguma coisa. Ou foi quando surgiram os automóveis, né, com Ford. Mas o projeto de Deus não envolvia crentes em série. O projeto de Deus, no projeto original de Deus, ou não faz parte do projeto de Deus, existia uma forma para crente. Para cada um, o Espírito fala. Para cada pessoa, o Espírito tem uma maneira de falar. Para cada um, Deus tem uma forma particular de revelar. Para cada um, Deus tem uma maneira individual de operar. De modo que Deus opera na minha vida diferente do que Ele opera na sua. Deus fala comigo de uma forma diferente de como Ele fala com você. Deus se revela na minha vida diferente da forma como Ele se revela na sua vida. Deus, o Espírito Santo, Ele fala contigo diferente. E para cada um de nós, Deus tem uma missão que juntos conseguimos realizar. Uma missão que, apesar das nossas diferenças, conseguimos mudar e transformar vidas e corações. Porque Deus não colocou uma forma para você, ó, você é crente, agora você tem que ser desse jeito aqui, ó. Igual essa irmã aqui, tem que andar de saia, tem que andar com esse sapato preto, aleluia. É Bíblia da mulher, com estudos profundos pentecostais. Queridos, para cada pessoa tem uma Bíblia, para cada pessoa tem uma forma de se vestir, cada pessoa tem uma forma de falar, cada pessoa tem uma forma de agir. Deus não colocou uma forma em nós, Ele simplesmente disse, vai. Ele simplesmente disse para você, te deu uma responsabilidade, vai. Ele te colocou pessoas ao seu redor, colocou discípulos, e a palavra discípulo fala, é justamente aquele que representa o reino de Deus, ou aquele que representa alguém, aquele que representa, no caso, Jesus. São os primeiros a chegar. Os apóstolos são os primeiros a levarem a missão. Aliás, a palavra apóstolo, não discípulo. São aqueles que levam a missão, ou os primeiros a levar essa missão. Mas Deus não os deixou sozinhos, querida. A Bíblia diz que o Senhor Jesus derramou sobre eles a autoridade. Aleluia.
E é o que Deus faz na sua vida. Quem olha para você, o Julinho lá da Vila Vintém, rapaz, jogava bola, barrigudinho lá no campo de futebol. Não era magrinho, né, irmão? Perdão. E agora está aqui cheio de autoridade. E agora está aqui cheio da unção. E agora está aqui falando das coisas de Deus. O Senhor então dá a eles autoridade. Autoridade para quê, pastor? Para expulsar espíritos malignos. Ué, mas a autoridade deles não era para pregar. A autoridade deles não era para apresentar uma teologia. A autoridade que Deus derramou sobre a vida deles não era para eles construírem grandes igrejas. Não, a Bíblia diz que Deus derramou autoridade para eles entrarem numa guerra, numa batalha espiritual. A autoridade que Deus derramou sobre a sua vida é para que você a use numa batalha. É para que você a use contra aqueles que querem brincar, deturpar, bagunçar com a autoridade de Deus. E quem faz isso são os espíritos malignos. Em Efésios, no capítulo de número 6, a palavra de Deus vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, contra os espíritos dominadores deste século. É contra eles a nossa luta. E é por isso que o Senhor derrama autoridade sobre os discípulos, para eles expulsarem espíritos malignos. E o Senhor manda eles irem sem nada. Não era para levar nada, não era para levar dinheiro, não era para levar moeda, não era para levar, exceto que fossem calçados, dinheiro, nada. A túnica só que estava no corpo. Não é para entrar na casa dos outros, tomar banho, dormir, fazer morada, não é hotel, é só para pregar. Mas o Senhor diz, levem um bordão, levem um cajado, levem alguma coisa que parece, aqui, nesse contexto, algo que não vai servir tanto para essa obra. Talvez dinheiro fosse mais importante, né, irmã? Com dinheiro a gente compra comida, com dinheiro a gente compra água. Se a gente ficar com dificuldade, a gente encontra um lugar para dormir. Mas o Senhor manda levar um bordão. O Senhor manda levar um cajado. É certo que em Mateus, no capítulo 10, no verso 10, nós vamos ver que o Senhor Jesus já manda não levar nada. Mas aqui o Senhor manda levar um bordão, um cajado. E quem leva cajado, irmãos? Quem leva bordão? Quem anda com bordão, com cajado, é pastor, é viajante, é soldado. Quem leva uma vara é alguém que é um peregrino. Mas graças a Deus, meu irmão, porque você não está aqui para morar, não está aqui para ficar, você é peregrino nessa terra. Aleluia. Você é o bom soldado chamado por Deus para uma batalha, para uma luta que está sendo travada nos lugares celestiais. Você é chamado para pastorear, para cuidar, para buscar aquele que se havia perdido. Você tem um chamado de Deus na sua vida. Porque o bordão fala da nossa identidade em Deus. Porque o cajado fala de uma caminhada que começa. E toda caminhada que se inicia com um cajado, se inicia com um bordão. Porque é o cajado que nos sustenta quando já não temos forças para caminhar. É o cajado que nos sustenta quando nós estamos na caminhada
e as pernas já não conseguem mais se firmar. O bordão fala da nossa identidade, porque é por ele que nós começamos o chamado de Deus na nossa vida. É pelo bordão que nós começamos, é pelo cajado que nós iniciamos uma caminhada com Deus. Naquele tempo, não tinha papel, não tinha caneta, amém? Os irmãos sabem disso. E os acontecimentos importantes da vida eram marcados no cajado, eram marcados no bordão. Eram marcados com uma faca, com aquilo que se tivesse no bordão. Por isso fala da nossa identidade, fala do nosso registro, da nossa memória em Deus. Quando você começa a sua caminhada com Deus, Deus começa a trazer à memória aquilo que te traz esperança. O Senhor começa a falar contigo, o Senhor começa a te trazer uma identidade em Deus. Quando Moisés foi levantado, Moisés também recebeu um bordão, recebeu um cajado. E foi com esse cajado que ele feriu as águas do mar e as águas se abriram. Quando Jacó saiu de casa, Jacó também saiu com o cajado. Não tinha nada. Primeira noite dormiu, travesseiro de pedra. Mas 20 anos depois, quando Jacó está orando diante de Deus, Gênesis capítulo 32, no verso 10, ele vai dizer, e agora voltando, com um povo tão grande, com ovelhas, com gado, e ele está pronto para se encontrar com seu irmão, e o povo que estava com ele era tão grande que ele tem que dividir esse povo. Ele diz, 20 anos saí com o meu cajado, e aqui estou eu. Sabe, meu irmão, aquilo que Deus começou na sua vida, pode ser pequeno, pode não ter nada, pode ser só você e mais um irmão, pode ser só algo pequeno diante de Deus, a igreja pequena, um povo pequeno, um grupo pequeno, uma oração pequena, pode ser algo pouco aos seus olhos, mas que vai crescer aos olhos de Deus. Pode não ter nada à sua vista hoje, mas quem sabe daqui a 20 anos você vai estar como Jacó, com o mesmo cajado, com as suas memórias, com aquilo que Deus fez na sua vida. Não será mais chamado Jacó, mas agora Israel. Deus muda o teu nome, Deus muda a tua história, Deus muda o teu futuro. Porque aquele que está com o cajado, aquele que carrega o cajado, é aquele que está sendo mudado por Deus. É aquele que está sendo transformado por Deus, está sendo instrumento de transformação na vida dos outros. Está sendo um movimento de transformação na vida de uma nação. E o cajado era tão importante, irmãos, que nós vamos ler em Hebreus, no capítulo 11, no verso 21, que quando Jacó já estava para morrer, a Bíblia diz que ele estava com o seu cajado e ele adorava o Senhor. Porque cajado fala de adoração. Cuidar de ovelhas fala de adoração. Porque conduzir fala de adoração. O cajado do pastor tinha uma volta que ele usava para puxar a ovelha. E muitas vezes, quando nós estamos saindo da direção que Deus quer, é nesse momento que o Senhor nos puxa para perto dEle. Mas eu quero que você entenda uma coisa nessa noite, meu irmão. Que você precisa carregar o cajado antes do milagre acontecer. Preste atenção nisso. Você precisa levar o cajado antes de Deus fazer um milagre na sua vida. Não fica dizendo, Senhor, quando o Senhor fizer tal coisa na minha vida, aí sim eu vou para a tua obra.
Não fica falando, Senhor, quando o Senhor, sabe, arrumar minha casa, me dá um filho, me dá um marido. Ah, Senhor, quando eu terminar essa faculdade, o Senhor vai ver, eu vou chutar a cara do cão. Não fica falando essas coisas, meu irmão. Começa a andar com o cajado hoje. Porque a gente fica condicionando quando o milagre acontecer. Ah, quando Deus fizer. Ah, quando Deus realizar. Mas o Senhor está falando aqui, não tinha nada, meu irmão. O povo era incrédulo, ninguém queria saber de Deus. Ele disse, vocês vão sem nada, só com o cajado. Porque o cajado é só o que você precisa. O cajado é a autoridade de Deus na sua vida. O cajado é a palavra do envio de Deus na sua vida. O cajado é o que faz o milagre acontecer na hora certa. É o cajado que você dá na ovelha quando a ovelha está rebelde. É o cajado de Deus. É a palavra que vem na hora certa. É o cajado que transforma. E meu irmão, essa estratégia de Jesus deu certo demais. E eu falava aqui na consagração, às vezes nós temos tantas estratégias para atrair público, estratégias para a gente fazer um grande congresso, estratégia para a gente divulgar a nossa marca, a nossa igreja, o nosso ministério. Mas a estratégia de Jesus é enviar 12, de 6 em 6. E a estratégia de Jesus gerou tanta fome espiritual naquele povo. Gerou tanta sede espiritual naquele povo. Que a Bíblia vai dizer que Jesus, quando os discípulos voltam, no verso 30, a Bíblia diz que os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Quando os discípulos voltam, Jesus diz, olha, vamos descansar um pouco, vamos entrar no barco, vamos para outra margem. Jesus então entra no barco e quando eles chegam do outro lado da margem do rio, aquele povo que foi evangelizado pelos 6, aquele povo que viram milagres, viram maravilhas, deram a volta no rio e encontraram Jesus do outro lado. E quando Jesus viu aquele povo, a Bíblia diz que ele olhou para eles e os viu como ovelhas que não tinham pastor. Ovelhas sem pastor. Às vezes tem pastor, mas não tem cajado. Porque não tem como ter pastor sem cajado. Não tem como ter alguém que caminha sem cajado. Você precisa do cajado. E o Senhor Jesus então começou a ensinar. Até que aquele povo teve fome e não dava para voltar o caminho todo sem comer. E meus irmãos, foi naquela situação que o Senhor Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E aquilo que faltava, aquilo que não tinha, aquele povo que não tinha fé, aquele povo que não acreditava, foi possível fazer um milagre diante deles. Sabe qual que é a minha missão aqui nessa noite, meu irmão? É dizer para você que para um povo que hoje está sem Deus, sem vida, sem ver chuva de Deus na sua vida, a um povo que já não mais acredita em Deus, é possível que aconteça um milagre na vida deles. Sabe para quem que Jesus mandou esses discípulos pregar? Quando você lê o texto de Mateus, capítulo 10, você vai ver que a mensagem de Jesus era para que eles fossem as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mensagem deles era para os crentes. Era para aqueles que não tinham fé. Era para aqueles... Ele falou, não entra na casa dos samaritanos, não vai no caminho dos gentios, mas vai nas ovelhas de Israel. As ovelhas que estão perdidas. E para cuidar de ovelha precisa ter cajado. Para cuidar de ovelha precisa carregar o cajado.
Tem gente que quer cuidar de ovelha sem cajado. E sem cajado, o nosso trabalho é vão. Sem cajado, não tem como acertar a ovelha que quer ir para o caminho errado. Ô meu irmão, aleluia. Aleluia. Existe uma unção de Deus aqui hoje. Existe uma unção de Deus nesse lugar. E Deus quer fazer algo novo na sua vida. E talvez o que esteja impedindo o novo de Deus acontecer na sua vida seja a incredulidade, a falta de fé. Talvez você já tenha experimentado tantas coisas ruins, tanta decepção, tanta mentira, tanto engano, que você diga, eu estou cansado. Você diz, eu já não quero mais saber de nada. Eu quero só seguir o meu piloto automático. Eu vou na igreja, final de semana, na Páscoa, no Natal, nos momentos, datas comemorativas, quando alguém me convida, quando é culto, quando eu estou escalado. Você se acostumou. Você diz, tá bom assim. Eu vou todo domingo, ouço uma palavra, vou para minha casa, às vezes até assisto uma mensagem durante a semana. Mas o Senhor está chamando, dizendo, eu tenho um cajado para você. Porque o Senhor te chamou para ser discípulo, irmão. O Senhor te chamou para ser apóstolo. O Senhor te chamou com um propósito. Não só para ver os milagres. Porque a mensagem que os discípulos tinham que pregar era uma mensagem de arrependimento. Era uma mensagem de transformação. Verso 12, Marcos 6,12 diz, então saindo eles pregavam ao povo que se arrependesse. Arrependesse. E essa é um alerta para nós. Um alerta para os apóstolos, para os discípulos, para os chamados, para os escolhidos de Deus, que o conteúdo da sua mensagem tem que ser arrependimento. Tem que ser arrependimento. Tem que ser transformação. Porque se for para continuar do jeito que está, não dá, não tem como vir um resultado diferente. Se for para permanecer do mesmo jeito, não adianta. O resultado vai ser o mesmo. A resposta que você vai ter vai ser a mesma. Deus está falando, tem algo melhor, tem algo maior, mas precisa de arrependimento, precisa voltar atrás, precisa reconhecer que pecou, precisa reconhecer que errou, precisa reconhecer que caiu, que está no chão, para Deus poder te levantar. Oh, aleluia, Jesus. Muitas vezes nós queremos passar a mão, queremos aliviar. E nós aliviamos quando nós pregamos a bênção sem arrependimento. Aliviamos quando nós queremos dizer para você que você vai ser abençoado tendo a mesma vida que está tendo. Sem mudança, sem transformação. Mas a primeira coisa começa com a transformação. A primeira coisa começa quando a gente anda com Jesus. Você diz, pastor, mas eu ando com Jesus, amém. Glória a Deus. Quem anda com Jesus é transformado, meu irmão. Pedro andou com Jesus. E a Bíblia diz que esse mesmo Pedro que andou com Jesus, traiu Jesus, mas depois ele chorou amargamente, ele se arrependeu. Quem anda com Jesus precisa se arrepender todo dia. Quem anda com Jesus precisa de transformação todo dia. E é por isso que nós somos chamados para transformar, porque só podemos transformar se formos transformados primeiro. Se tivermos um encontro primeiro com Jesus. Senão, o que vamos continuar vendo é um povo de coração duro, é um povo incrédulo, é um povo em que o secularismo entrou tanto no seu coração que já não consegue mais enxergar as coisas santas de Deus.
Senão, o que nós vamos estar gerando é crentes que até conhecem o passado, que até conhecem a Bíblia, que até conhecem coisas grandes que Deus fez lá atrás, mas que não vivem nada hoje no presente. E Deus tem muita coisa para fazer na sua vida hoje. Deus tem muita coisa para fazer na sua família hoje. Muita coisa que Ele quer realizar hoje na sua vida. É por isso que nós precisamos carregar o nosso bordão. Carregar o nosso bordão. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por nós hoje aqui. Eu quero orar porque o instrumento que Deus usou para trazer milagres, transformações, enfermos sendo curados, demônios sendo expulsos. A Bíblia diz que muitos eram ungidos com óleo. Hoje existe um óleo especial aqui nessa noite. Existe um óleo que está sendo derramado sobre você hoje. Existe um óleo do Espírito Santo que está disponível hoje para nós. E esse óleo cura os enfermos, expulsa demônios. Esse óleo levanta aqueles que estão caídos. Esse óleo é capaz de trazer fé novamente ao teu coração, jogar por terra a incredulidade. Esse óleo do Espírito Santo é capaz de renovar as tuas forças. Renovar você na caminhada, renovar novamente, trazer à memória aquilo que te dá esperança. É o óleo do Espírito Santo. E Ele está aqui, queridos. A unção do Espírito Santo não é a unção das minhas mãos, da mão de alguém que é mais santo do que você, mas é a mão do teu Deus que te santifica, que te purifica, que transforma a sua vida, que transforma o seu coração. Ele é capaz de te limpar de tal forma, Ele é capaz de transformar a sua vida de tal forma que você pode carregar o bordão. A autoridade de Deus. A autoridade de Deus sobre a sua vida. Eu queria que nós nos colocássemos de pé, se possível.